Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, vamos para a nossa última aula, tá? A gente vai discutir o problema da linguagem. É, Aqui em filosofia, nós estamos vendo um grupo de pessoas, de filósofos, o Russell e o Wittgenstein, que eles vão discutir uma outra problemática, além outra problemática do conhecimento. Né? Alguns acham que é a forma de se pensar a razão, alguns acham que é pensar o mundo exterior, como que a gente adquire esse conhecimento. A gente vai ver isso todo no período moderno, né? A gente vai ver com René Descartes, a racionalização, a gente vai ver com Locke, a gente vai ver com Francis Bacon, a gente vai ver todas essas ideias de empirismo e racionalismo, né? Então discutindo o sentido e discutindo a razão. Esses caras aqui, desde Nietzsche, a gente já vem discutindo outras coisas, né? Nietzsche é o problema do erro, né? O erro é a única forma de adquirir conhecimento. Nós vamos ter o Russell, né? Discutindo a problemática da análise, né? Científica, do problema da verdade, né? Que a verdade ela é temporal, né? É verdade até que o outro ainda descomprove ela e tal. E nós vamos perceber, pessoal, nesse grupo aqui, com um outro cara chamado Russell, só que sem H agora com R, e o Russell é mais ligado à Inglaterra, né? Ele tá mais, é, sua filosofia vai ser difundida por lá e tal, e o Wittgenstein é da Alemanha, né? E ele vai frequentar o Círculo de Viena, que é um grupo de elite da filosofia do século XX. E esse cara ele vai ter duas fases, inclusive. O Wittgenstein vai ter duas fases, Ludwig Wittgenstein é o nome dele, que é uma fase radical, onde a linguagem tem que ser pura, assim, no nível mais extremo possível. E na segunda fase ele vai reconsiderar um monte de coisa que ele falou. Ele falou assim, nossa, falei um monte de bobagem, né? Então vamos começar a nossa aula. Pessoal, vocês estão vendo que o cenário é novo, né? Tô em Brasília, eu vim fazer a mudança da minha esposa, ela tá voltando, ela tá deixando esse apartamento aqui, ela vai morar num hotel rapidamente, assim, por quando ela precisar voltar a trabalhar aqui. Então eu vim fazer a mudança dela e por isso esse cenário novo, ok? Então hoje não tô com o Galileu aqui, nem com a Frida, eles estão na casa da avó deles, curtindo lá. Pessoal, vamos à nossa aula então. O conhecimento para Russell e Wittgenstein, tá? A filosofia analítica, essa é a grande área do conhecimento que eles estão estudando, a filosofia analítica. Se está estudando a filosofia analítica, está estudando a linguagem, tá? Vamos lá. O problema da linguagem. Uma palavra poderia explicar exatamente uma coisa? Quando a gente diz algumas coisas, será que elas conseguem de fato expor aquilo que você queria dizer? Então, olha só, se uma palavra não tivesse capacidade de dizer o que uma coisa ou objeto de fato é, como seria, né? Eu estou aqui com um copo d'água, né, nesse exato momento, e se eu utilizasse uma linguagem onde eu não conseguiria descrever que eu estou com sede, né? Eu morreria de fome, né? Desculpa, eu morreria de sede, obviamente. Então veja só, a gente desde pequenininho a gente usa linguagens e a nossa mãe, nosso pai, nossos familiares, né? Eles vão tentando de tudo que é jeito para entender a nossa própria linguagem. Então veja só, quando esse é bebezinho, chora, chora para dizer que alguma coisa está desconfortável, que alguma coisa precisa. Então o que geralmente as mães fazem, né? As mães fazem o quê? Tentam dar comida, tentam ver se a fralda está suja, tenta fazer alguma coisa. Como a criança está se alimentando exclusivamente pelo leite materno, né? Então tenta dar comida, que daí em uma certa tacada
já elimina a sede e a fome. Dá um banho, às vezes está com calor, às vezes está com alguma coisa, então vai medir a temperatura do bebê, vai ver tudo bonitinho. Então a gente tenta ver, responder a esse choro que ele está tendo. Então, desde pequenininho, nós já utilizamos uma linguagem, só que é uma linguagem não clara, né? A gente chora, 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 as pessoas que estão cuidando da gente tenta de tudo, né? Tudo dentro ali do, então comida, no caso, comida e ver se a fralda tá suja, ou se a temperatura dele, se dessas duas primeiras coisas não forem, tenta ver a temperatura, tenta ver se ele está com algum tipo de cólica, às vezes é cólica. Então é tudo isso que é tentado a fim de saber o que a criança está tendo, né? Se ela não para de chorar, não para de chorar, não para de chorar, leva-se ao médico, né? O médico faz um exame mais preciso e tudo mais. Então, nós vamos tentando entender a linguagem desde sempre, né? Nós vamos crescendo, obviamente, nós vamos aprendendo coisas novas e nós vamos melhorando a nossa capacidade de entender. Veja só, a minha sobrinha, TT, ela tem já uns 10, 11 anos e ela falava: o carro do vovô tá dodói. Quer dizer que o carro tava quebrado, né? Estragou o carro, precisava ir na revisão. Então, assim, é uma linguagem que a gente falava para ela poder entender dentro do seu universo de linguagem o que era de fato a coisa. Então, veja só, nossa linguagem é tudo. Se nós não conseguimos dizer, se nós não conseguimos explicar de uma forma, não vou dizer mensurar, eu vou dizer, se a gente não consegue descrever através de qualquer tipo de linguagem um objeto, algo, aquilo não existe. É uma coisa louca, né? É uma coisa interessante. Eu não conhecia ainda, então, entende? Então, por isso que eu gosto muito dessa filosofia analítica, que faz eu pensar um monte de coisa. Por exemplo, Galileu, Isaac Newton, Aristóteles, né? Vamos falar do Aristóteles. Ele criou uma linguagem, né? A biologia, né, deve muito a Aristóteles, deve demais a Aristóteles, porque vários vertebrados, invertebrados, biologia, um monte de coisas, né? Um monte de coisas foram dadas a linguagens, né? Foram dados nomes, né? Onde descreve alguma coisa, né? Onde explica aquilo lá, né? Bom, então, existe uma linguagem universal? Não existe uma linguagem universal, mesmo que a gente aprenda o inglês, nem todos os lugares do mundo o inglês é uma linguagem, né, própria das pessoas. Falar em inglês comigo mesmo, eu não vou entender muita coisa. Existe hoje, galera, uma linguagem, sim, universal, tá? Que é o binário. É uma linguagem onde é uma linguagem de computador, tá? Inclusive um dos principais filósofos da filosofia analítica foi que desenvolveu linguagem de computação. O binário ele é uma variação entre 0 e 1, 0 e 1, só isso, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Onde o meu nome, por exemplo, né? Seria 01, 01, alguma coisa assim. Tudo poderia ser uma variação binária, né? Tudo pode ser escrito em binário, né? Se eu colocar no site aí, assim, tradução do meu nome em binário, vocês vão ver o seu nome em binário. Eu já vi inclusive tatuagens, assim, uma tatuagem 01, 01, 00, 01 aqui assim. E aí eu falei, o que é isso daí? Eu falei, meu nome, só que em binário, né? Uma linguagem de computador, é uma linguagem universal. Mas ninguém lê binário. Não, mas todos os sites, todos os programas virtuais que estão na rede, na internet, tudo é dado, tudo é transformado em dado binário. Então, tudo que você faz, eu estou agora gravando uma aula num aplicativo, num site, né, chamado Prezi, e todas as informações que vocês estão vendo aqui na tela estão sendo carregados e traduzidos através da linguagem binária, tá?
Ó, e se não tivéssemos uma linguagem? Seríamos ainda homens da caverna, homens das cavernas, apesar deles terem linguagem, tá? Apesar deles conseguirem se comunicar através de desenho, gesto, símbolos, um monte de coisa, eles conseguem se comunicar. Então nós seríamos até inferiores a eles, né? Então, para vocês terem uma noção, a linguagem é tudo. Se você não consegue dizer, você não fala. Né? Se você não consegue descrever aquilo, você não consegue fazer a outra pessoa entender. Você não estabelece comunicação, você não estabelece inteligência, tá? Vamos lá. O conhecimento e a linguagem. Preocupações do século XX. Vamos a uma retrospectiva. Nós temos a filosofia antiga, a pré-socrática, né? A origem das coisas, né? A arqué, a physis, o cosmos, esse é o interesse da galera. Filosofia socrática, ela é antropocêntrica, então ela vai buscar a verdade relacionada ao homem. Filosofia medieval, a verdade revelada por Deus, a gente vai ter uma forte tendência teocentrista. E a filosofia moderna, antes dessa nova, conhecer as coisas e os limites do conhecimento, racionalismo, empirismo, né? Como a gente conhece as coisas. A nossa, do século XX, ela vai discutir muito a linguagem, porque o mundo é conflituoso porque nós não conseguimos falar uma linguagem universal. Essa é a proposição dos caras, é a ideia deles. Então, olha só, Russell e Wittgenstein, a preocupação com os limites da linguagem, construir linguagem sem erros, sem confusões. Esses caras estão vivendo o século XX, galera. Olha só o século XX, a zona que foi. O século XX é um espaço onde nações vão entrar em conflito, e religiões vão entrar em conflito, ideias vão entrar em conflito, porque uma não entende a outra, entende? Porque não conseguem ler através de uma linguagem clara, sem erros, o mundo, não é? Nós cometemos erros, e aí vem a grande importância do Nietzsche para nosso conhecimento. Nós cometemos erros, e é importante nós cometemos erros para aprender, mas nós cometemos erros porque não entendemos uma linguagem, tá? A linguagem expressa. Por exemplo, vou dar um exemplo meu aqui. A Márcia pede para eu fazer alguma coisa, Renato, faça isso, faz uma aula focada nisso, tal. Se eu não entendo de fato o que ela falou, e se ela não fala de forma clara o que ela disse, vai sair errado. Vocês entendem isso? Por exemplo, o livro da Bíblia. Nossa, o livro da Bíblia, né? Quer dizer, os livros da Bíblia, né? A Bíblia é um conjunto de livros. Algumas pessoas leem aquilo lá e entendem coisas absurdas, né? Leem aquilo e levam ao pé da letra, né? Por exemplo, tem um sketch um videozinho do Porta dos Fundos falando sobre, por exemplo, a questão do gay, né? Na Bíblia não fala nada sobre homossexualidade, não fala nada, absolutamente nada. Mas fala coisas de relações entre homem e mulher, não cita homossexual, né, na Bíblia. Então, o que acontece? Algumas pessoas entendem que por não falar de homossexual, isso não pode. Então, vê de forma pecaminosa, vê de forma errada, absurdo, são pessoas nojentas e tudo mais, e aí vem um grande preconceito trazido por essa linguagem da Bíblia. Então a pessoa lê aquilo lá que quer, tá ligado? Entende do jeito que quer e pronto, faz atrocidades, né? Não se esqueçam que o nazismo era católico, tá? Não se esqueçam disso. Não se esqueçam que pessoas gays iam para campos de concentração, né? Também. Muito por causa dessa ideia de que era, né, uma loucura esse negócio, você tá errado, né, tal. Então veja só,
Eles estão preocupados com os limites da linguagem, construir uma linguagem sem erros, sem confusões. A linguagem é tudo, pois se não compreendemos, como saberemos, né? Um exemplo bobo de um filme que eu gosto muito chama O Hobbit, né, de um livro, né? O Gandalf vai encontrar com o Bilbo Bolseiro e ele fala assim, o Bilbo fala bom dia. E aí, o que significa essa frase, né? Bom dia. O dia está bom, você está desejando a pessoa um bom dia, ou não importa o que a gente faça, o dia será bom. Né? Tem um monte de suposições em relação a bom dia. Então, assim, obviamente que eu estou trazendo um exemplo, tá? Mas eles estão falando de uma linguagem científica, né? De fazer ciência, criar conhecimento com linguagem clara e objetiva. Um bom dia não estaria dentro de uma teoria científica. Eu estou trazendo ela para mostrar que existem confusões com duas palavras, né? Bom e dia. Então, assim, para fazer ciência, nós temos que descrever aquilo que de fato é, tá? Ó, que linguagem é esta? Toda construção de linguagem, fala, símbolos, gestos, desenhos e corporal é linguagem. Tudo isso é linguagem, ok? Então isso é muito importante para nossa ideia. Eles querem mexer na linguagem, mas que tipo de linguagem? Todas essas daqui são linguagens. Ele está falando da científica, de propor conhecimento. Então, na hora que a gente vai propor conhecimento, nós temos que ser claros e objetivos. Não podemos tirar da nossa cachola, não podemos falar de qualquer jeito, não podemos escrever de forma coloquial, não podemos escrever eu fiz isso hoje, foi muito legal, da hora pra caramba o negócio lá que eu fiz e saiu um resultado desse. Não, isso não é válido. Não é válido porque não é uma linguagem clara, não é uma linguagem objetiva. Ciência nenhuma saiu de linguagens desse jeito, tá? Então isso é importante a gente frisar. Bertrand Russell, galera. Principal interesse é solucionar os problemas de compreensão cometidos pela linguagem, né? A linguagem do dia a dia não tem precisão e formalidade, então existem cargas sentimentais, pessoais. Quando nós falamos bom dia um para o outro, né, um para uma pessoa ou para outra, nós não estamos estabelecendo nenhum tipo de linguagem científica, nada disso. Então não tem formalidade, não precisa ter precisão mesmo, não vai causar dano nenhum. Agora, na ciência, vou tirar um pouco da ciência, mas estou em Brasília, né? Se os nossos deputados, se os nossos governantes, né, o legislativo, o executivo e o judiciário, e por isso que o judiciário fala daquele jeito, né, com uma linguagem extremamente difícil, apesar de não precisar daquilo, dá para usar outras palavras mais simples. Se a gente fala, o executivo, por exemplo, o cargo do executivo máximo lá, o presidente, ele fala para as pessoas de um jeito não claro, não objetivo. Então causa muita confusão, né? Ao entender o que esse cara está querendo dizer, né? O que essas pessoas estão querendo dizer. Então quando você vê um deputado gritando lá na bancada lá, sacou? E ele falando um monte de coisa. O que esse cara está querendo dizer de fato, né? Então o uso de uma linguagem, da inteligência nesses momentos são importantes, porque eles não estão falando para os amiguinhos. Eles estão falando para a população, para solucionar o problema de uma população, né? Então, aproveitando que a Rô chegou aqui, ó, a Rô, ela trabalha, pessoal, num gabinete, né, de deputado. Então, se ela escrever um projeto de lei, se ela for ajudar, né, a construir um projeto de lei, se ela for escrever numa linguagem não formal, se ela não escrever de forma precisa, vai dar problema. E não vai dar problema tipo assim, perdemos 10 reais. Não, perdemos milhões, né? Eles perdem coisas de milhões se fizer algo errado, né? Uma prefeitura não fez um requerimento certo. Ferrou. Entendeu errado a data.
ferrou. Não tem outra coisa. Então, a linguagem tem que ser lógica, principalmente na questão científica, mas em outras esferas também é extremamente importante. Como eu disse para vocês, na política. A política ela não pode ser jogada de qualquer jeito, não. As pessoas não podem falar, quando estão sendo políticos, né? Elas não podem falar de qualquer jeito, não. Elas têm que ser claras e objetivas. A linguagem é um instrumento de conhecimento, mas também uma ferramenta de comunicação social. Então, assim, além de adquirir conhecimento usando uma linguagem clara e objetiva, ela se comunica de forma clara e objetiva. Então é importante esse instrumento. Pessoal, vamos falar agora sobre Ludwig Wittgenstein. Esse cara aqui é bem importante, tá? Por quê? Porque ele tem duas versões, né? Ele tem a parte mais radical dele e depois ele vai refazer essa parte radical. E a parte que ele vai refazer é a cereja do bolo dele, é muito legal, tá? O que ele vai dizer? É possível uma preposição, que uma preposição represente a realidade sobre o mundo? Existem dois tipos de proposição. Tem as pseudoproposições e tem as proposições. Ele vai falar o seguinte, ele é bem radical, ele fala que a evolução do conhecimento depende de uma linguagem clara, objetiva e tudo mais, e aí ele vai propor a lógica da linguagem, tá aqui, ó, onde o mundo evoluiria, olha que loucura isso daqui, que legal que esse cara tá pensando. O mundo só evoluiria se nós tivéssemos uma linguagem lógica. Isso resolveria muitos problemas, né? Imagina se a nossa educação e a nossa sociedade global só valorizasse pessoas que falassem de forma lógica, tá? E aí tem alguns problemas que eu vou dizer para vocês sobre essa linguagem lógica, mas tudo que for importante, por exemplo, como ciência, conhecimento, análise, explicação, for lógico, o mundo evoluiria. Pessoas que não falassem de forma lógica, falassem coisas assim absurdas, ficassem falando coisas sem nenhum tipo de comprovação científica, que não faz sentido nenhum, sacou? Que inventa coisa, tal, essas pessoas seriam deixadas de lado, seriam os burrões da nossa sociedade. Mas a nossa sociedade, infelizmente, não é assim, galera. Infelizmente não é assim porque a gente valoriza um povo que fala umas coisas, umas besteiras loucas aí, né? Então, assim, ele falou que evoluiria a sociedade. E faz muito sentido, galera. Nós só evoluímos, prestem bastante atenção no que eu vou dizer para vocês. Tudo que nós evoluímos na sociedade hoje é graças à ciência, tá? Graças à ciência. E a ciência fez a nossa sociedade evoluir com precisão na linguagem, na construção do conhecimento. A gente não cresceu e evoluiu para um cara ficar fazendo piada ou zoeira ou, sei lá, falando de um jeito não claro e não científico para alguma coisa, né? Então a gente não evolui, né? Não sai do negócio. Qual é o problema disso? Algumas coisas como poesia e arte não pode ser lógica. Quando as pessoas vão expressar seus sentimentos, elas nem sempre são lógicas, tá? Elas nem sempre são lógicas. E aí a grande questão estamos falando de sentimentos, estamos falando de poesia, estamos falando de arte. Mas vamos lá. Pseudoproposição, o que é uma pseudoproposição? Parece ser uma proposição, mas não consegue representar um fato, descrever de fato aquilo que é. Então, metafísica, que é a filosofia, ética, o que é bom, o que é ruim, e estética, aquilo que é bonito, aquilo ali é feio, tá ligado? O que é feio para você não é feio para mim. O que é ético para você não é ético para mim. O que é filosófico para você, para mim não é, ou é de outro jeito. Então, veja só, pode parecer que explica, mas não explica muita coisa. Então, se eu falo assim, estou no Lago Paranoá, é a coisa mais linda aqui, é lindo, 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 lindo. Talvez não seja. Talvez não seja para outras pessoas. Então, estética, ética e metafísica não são coisas claras, né? Preposição, galera, seria a matemática e seria a lógica, coisas que a gente consegue falar e de fato chegar a uma explicação, ok? Pessoal, para finalizar o jogo da linguagem, essa é a segunda fase do cara. E ele vai falar o seguinte: a linguagem é viva. A linguagem ela não é estática.
ela se modifica. A linguagem é representativa, condicionada aos contextos históricos e sociais. Dependendo do contexto histórico, dependendo das condições sociais, a linguagem ela expressa coisas. Eu gosto muito de usar essa como exemplo nessa aula, pessoal. Infelizmente a gente não está nesse momento, né, em sala de aula, me colocar, mas vocês podem escutar aí, eu vou indicar para vocês. Escutem a música Nego Drama do MC do Racionais. É uma música onde a linguagem é própria de um grupo, de uma comunidade, de um tipo de pessoa, de um conjunto de pessoas, de uma cultura específica, onde um playboy muito rico que não entende o que aquele cara está falando, que não vive o que o cara está falando, nunca vai entender o que ele está dizendo. Então veja só, quando eles escrevem Nego Drama, ou no caso a vida de presidiário, tal, que foi inclusive tema de redação da Unicamp, quando ele escreve essas músicas, eles estão falando de um grupo excluído da sociedade, saca? Denunciando, né, coisas que estão acontecendo lá, e a vida de detento, desculpa, né, de um presidiário, vida de um detento. O que é a história deles, saca? Então, quando eles falam daquilo, muitas pessoas não entendem o que está dizendo, saca? Então é muito importante isso. A linguagem não é apenas um instrumento de comunicação, como o Russell falou, ela é capaz de ensinar outras formas de vida. Então, usar a linguagem não é só comunicação, não é só aprendizagem, mas ela ensina formas de vida, como viver de forma diferente, modificar toda a sua vida. É importante, o jogo da linguagem é muito legal. Pessoal, e para finalizar, olha como ele está certo. Ludwig Wittgenstein, ele está tão certo que olha o que acontece. Nós temos uma linguagem, muito, 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 muito diferente. Se eu escrevesse para vocês aqui, conversando com vocês no WhatsApp, meus alunos escrevem assim, KD, em vez de colocar o C, o A, o D e o E, eu ia colocar um K e um D. Né? Eu escrevo muito, eu escrevo VC, né? Então nossa linguagem inclusive computacional, ela modifica o jeito que a gente conversa, o jeito que a gente fala, né? Hoje as pessoas perguntam uma coisa para você, a resposta é sim, você coloca um S e aperta o Enter para o bagulho ir, né? Eu mando o S já e a pessoa vai entender que é um sim, né? Então veja só, existe uma mudança e depende do contexto e depende do seu... Por isso que o Wittgenstein é genial desse ponto, ela modifica, ela se altera, ok? Pessoal, para finalizar eu quero colocar um vídeo aqui para vocês que é bem legal, que é do Mr. Bean. Lembra o Mr. Bean? Mr. Bean é famoso, virou memes daqui, é muito legal, é o trecho de um filme dele, onde ele entende o que seria o bom dia. O que seria o bom dia? Ele entende que aquilo lá seria um bom dia, ele está andando por Los Angeles e um cara cumprimenta ele de um jeito, não sei se é um cumprimento, é uma ofensa, e aí ele entende que aquilo é um cumprimento. E aí existe um problema de linguagem. Eu queria mostrar para vocês, olha que legal. Felizão, né? Tá felizão, parecendo Los Angeles. Sai cumprimentando todo mundo. Ai, galera. Pessoal, é isso então. Nossa aula chega ao fim, beleza? Vou fazer 5 exercícios aqui e liberar para vocês, tá bom? Um beijo e uma boa semana. Um abraço.